Bom dia a todos. Então, Bom dia. bom dia para todas, todos, todes. Vamos começando, então, nossa segunda roda de conversa. Bom dia, macaco. Nossa segunda roda de conversa. Hoje nós vamos conversar com uma das lideranças. Ô, Samuel. Gente, vamos se centrar aqui para a gente começar, que a gente já está atrasado 7 minutos, tá? Então, hoje a gente está iniciando a segunda roda de conversa das Trilhas Griot, né? Hoje a gente vai conversar com uma das lideranças mais importantes de Ilha de Maré, que eu acredito que alguns e algumas aqui conheçam, principalmente as pessoas que são de Bananeira, então, que é Marisélia Lopes, e a ideia é que a gente converse sobre o segundo tema do módulo Identidade, que é conhecendo os desafios sociais e as lideranças de Ilha de Maré. Então, a gente está começando, então, apresentando, para quem não conhece, eu acredito que pouca gente não conheça, mas é a primeira vez que, eu acho, não, é a segunda vez que a gente teve um momento na escola também, não foi, Marisélia, de conversa com os educandos e as educandas. Então, mas nesse meet aqui é a primeira vez que Marisélia está conversando conosco. Então, sem demorar muito, eu passo a palavra para Marisélia Lopes, quilombola de Bananeiras, para conversar conosco aqui. Palavra sua, viu? Certo. Bom dia a todas e todos e todes. Saúdo cada uma e cada um de vocês, professoras, professores, estudantes. Bom dia! Vamos Trazendo, dar bom dia com energia. Bom dia. Trazendo para a roda. Bom dia, Marisélia. Trazendo para a roda todas as forças divinas, ancestrais, para animar nosso dia. Ô, Pro. Oi, pode falar. Foi Mike que perguntou? Vamos fazer o seguinte, ó. Para quem não estava aqui na semana passada... A professora Cláudia é professora de quê? Calma, peraí. Quando vocês quiserem fazer uma pergunta, vocês vão deixar a mãozinha levantada ou colocar no chat. As conversas que não têm a ver com o que a gente vai falar agora, vocês chamam depois a Pro, lá no WhatsApp, no privado. Porque agora a Marisélia dedicou uma manhã, um tempo para falar com vocês. A gente está aqui, ó, na expectativa. Então, eu quero que vocês anotem as perguntas, porque vai ter um momento que ela vai abrir para que vocês possam, né, falar com ela, perguntar muitas coisas que vocês têm curiosidade. Então, o chat vai ficar quietinho agora e as crianças maravilhosas da nossa escola vão prestar atenção no que ela tem a dizer. Tá ok? Então, todo mundo microfone fechado. Quem quiser abrir câmera, pode. Quietinho e a palavra com a nossa convidada, tá bom? Um abraço para todo mundo. Vamos escutar. Informar que as questões da gincana, das trilhas, a gente fala no final, tá? Como a gente fez a semana passada. Pronto. Então, vou me apresentar melhor, né? Sou Marisélia Lopes, sou mais conhecida em Ilha de Maré por Nega. Sou uma das animadoras, que assim, esse nome liderança, né? Um pouco, mas uma das animadoras que está aí na luta em defesa do nosso povo, do nosso território. Sou, né, nascida e criada, né, na comunidade do Bananeiras, sou filha de Vilma do Nascimento Menezes Lopes, de Hernandes Carlos Lopes, conheci todas as 4 bisavós, né, meus bisavós. Então,
Tenho uma boa parte de minha família que vem de Praia Grande, né, da comunidade de Praia Grande. Tenho muitos parentes em Praia Grande. Mas minha infância foi muito... eu sou uma pessoa que eu me considero feliz, assim, por ter partilhado, por ter vivido com meus bisavós, principalmente, meus avós, toda a história, né, de Ilha de Maré, contada por eles. Tinha um pé de oti na frente, né, na comunidade onde eu moro, e aí meu bisavô, chamado Fernando, ele sentava num banco, né, na frente né, na beira da praia, assim, e nos contava, né, as histórias que não são lendas. Eu acredito muito nas histórias que ele contava as histórias, né, tanto de como chegou na comunidade. E aí ele dizia que ele nos contou que quando ele chegou, os pais dele chegaram, na verdade, já tinha morador na comunidade do Bananeiras, e que foram, né, chegaram do engenho Vanderlei Pinho, do casarão Vanderlei Pinho, que é onde é o museu hoje, que todo mundo fala que é o Museu Vanderlei Pinho, que fica em frente a Bananeiras, né? Minha bisavó Augusta, minha bisavó Ana, minha bisavó Maria e minha bisavó Ana também nos dizia que as mulheres tiveram um papel fundamental, tiveram um papel fundamental nessa fuga, né? Então, assim, tinha um dia... Eu estou falando dessas histórias todas que a gente, né, ouviu deles, assim. Tinha um dia na semana, quando nas marés grandes, 2 dias na semana, que as mulheres iriam mariscar e alguns homens pescar para alimentar, né, os donos de engenho, né, os senhores de engenho. E aí... as mulheres, ela conversava entre si enquanto estava mariscando, organizava, sempre faltava 2, 3 pessoas, e a notícia que chegava, né, nós muito tristes, nossos antepassados diziam morreram afogados, mas não foi. A gente conseguia, nossos antepassados faziam essa travessia. E foi nisso que a gente ouvia dos mais velhos, que a gente foi se interessando por defender o nosso território, né? E aí, nessa trajetória da luta que a gente se, né, dedicou a fazer, e aí gostaria de chamar a atenção dessa galera, né, dessa galerinha que está chegando, da juventude, dos adolescentes, para dizer que eu comecei muito cedo a me interessar pela história de nossa comunidade. E é daí que nos estimula a defender a nossa comunidade, né? Então, eu tenho uma ata de fundação do Sindicato Rural de Salvador, na qual eu, com 17 anos, assinei essa ata. Então, estava presente em alguns momentos históricos de enfrentamento, principalmente em defesa do território. E assim, a gente está percebendo uma carência muito grande dessa escuta com os mais velhos. E a gente costuma dizer que os nossos mais velhos são o nosso livro, nossa biblioteca viva, que assim tem muita história para nos contar. Então, né, já uma orientação que eu deixo aqui para a galerinha mais jovem aí, é que escute os mais velhos, converse com os mais velhos, que eles têm essa necessidade de conversar, e a gente precisa entender a nossa história para que a gente seja pessoas, né, que defendam nosso território, que seja pessoas extremamente inteligentes, assim, porque se a gente não sabe, uma das ferramentas que o capital, né, que os donos de engenho têm utilizado ao longo desses anos é estimular que a gente esqueça da nossa história. Então, a gente não vai ser pessoas empoderadas, a gente não vai ser, né, mulheres e homens empoderados para lutar por nossos direitos.
Então, se não conheço minha história, como é que eu vou defender o meu território? Como é que eu vou defender minha vida? Como é que eu vou defender a luta? Então, assim, eu me orgulho muito de ter conversado com os meus pais, com os meus avós, com os meus bisavós, porque foi a partir daí que eu comecei a me estimular, né? E a estar na luta como estou até hoje. A gente precisa enfrentar muita coisa para garantir os nossos direitos, precisa, mas para nós também, mulheres negras, né, que vivem em comunidades tradicionais, nada para a gente foi fácil. Tudo que a gente tem de conquista e tal é fruto de muita luta. Então, uma coisa que vocês podem iniciar fazendo, por exemplo, é perguntar aos mais velhos como era antigamente, antes de chegar a água chegar em Ilha de Maré, né, é muito recente, tem menos de 30 anos. Né? A energia tem 30 e poucos anos. Então, assim, como foi que os mais velhos, né, e nós fizemos, né, os mais velhos, que eu estou já me incluindo com 51 anos. Então, assim, como é que a gente, como é que foi, né, essas garantias mínimas que a gente tem de políticas públicas? Tudo com muito fruto, assim, um fruto de muita resistência, de muita luta. E aí a gente precisa, a comunidade, né, as pessoas da comunidade que não têm, né, que não conhecem a história, dificilmente vai conseguir, né, dificilmente vai conseguir resistir. Então, a gente vê os exemplos de nossas mães, né, nossos pais, mãe e pai, que poucos, né, são escolarizados, né? Minha mãe é analfabeta, meu pai só estudou pouco. E aí, nós mais velhos, né, de 50 anos, 50 e poucos anos, também estudamos pouco pelas condições que a gente trabalhava, né, que a gente tinha desse direito à educação. E aí a gente vem né, de um histórico de negação de direitos. Então, quando a gente entende da importância dos nossos direitos, quando a gente entende que é importante a gente conhecer a nossa história, aí a gente também vai, né, se tornando pessoas né, que se joga mais mesmo na luta, na defesa do nosso povo. E aí, essa infância, essa trajetória de luta vem muito desse conhecimento, né? Desse conhecimento ancestral, cultural, que a gente tem vivido ao longo desses anos. E, assim, eu, desde menina, assim, muito curiosa em participar de alguns momentos, né, de luta com meu pai, que já trazia a luta também no sangue, por fazer alguns momentos de resistência com os mais velhos. E aí a gente vem, né, nesse período, se colocando aí à disposição. Da primeira pergunta que foi feita, né, que aí a professora me estimulou a fazer, é um pouco isso, né, um pouco contar minha trajetória enquanto animadora, né, liderança da comunidade, minha trajetória desde a infância. É um pouco isso. Aí, quem está coordenando? E é uma história rica, né? Uma história que inspira. E eu estou aqui anotando, inclusive, deixar essa dica para vocês, viu, gente? Eu falei, vão anotando as dúvidas e todas as perguntas que vocês vão fazer. Eu já deixei aqui também no ponto, viu, Marisélia, o vídeo que você deseja. Aí, quando você quiser, é só falar. Já que não tem, né, nenhum estudante fizeram pergunta, aí tem uma outra provocação, né, que a professora Nádia passou para mim. Depois que você apresenta na sua
Não. E depois que você apresenta na sua perspectiva os desafios e dificuldades no plano de direitos de Ilha de Maré, como você Isso. atua como liderança para respondê-los. Assim, Ilha de Maré tem um desafio muito, né? Tem vários desafios, que não é só um. Ilha de Maré, historicamente, a gente foi muito esquecida, assim, né, pelo poder público. Nós vivemos um racismo institucional, né? Ilha de Maré é a ilha mais próxima de Salvador, mas que as políticas públicas não chegam, né? E, assim, isso é muito intencional, né? Tanto da gestão municipal quanto a gestão estadual. Ilha de Maré já fala, né? Ilha de Maré, é ilha cercada de maré. Então, além de ser cercada por maré, por águas, infelizmente é cercada de grandes interesses, né? O Porto de Aratu é uma megapotência, a refinaria Landulfo Alves, né, outra potência, e aí tem a Dalquímica, que está dentro do Rio de Aratu, tem, né, um dos empresários mais ricos daqui da Bahia é o dono do moinho, né? Moinho Vias Branco, que leva o sobrenome desse empresário. E aí, dentro do Rio de Aratu, chega outro grande, poderoso, rico, que é Carlos Seabra Soares, com esse mega projeto que está querendo aí na Tora instaurar, né? Que é a Bahia Terminais. Então, Ilha de Maré é cercada de grandes projetos, de megas projetos, de vários interesses. E isso é histórico. Então, o Porto de Aratu chega na década de 70, a mesma coisa a refinaria um pouco mais antes, né? Chega na década de 60 e pouco, 70, e é exatamente no período da ditadura. Se agora já é difícil a gente fazer enfrentamento, fazer luta para garantir os direitos, imagine o que os mais velhos não passaram para fazer isso, sem ter o direito de se reunir, né, de se organizar, de lutar e tal. Então, o enfrentamento não foi fácil, né? Não está sendo fácil até hoje. E por que Ilha de Maré não é negado seus direitos fundamentais, né? Os direitos, né, como saúde, educação e tal, porque esses direitos por tantos anos foram negligenciados. Ilha de Maré, 90% da sua população é de pretos e pretas. Então, por isso que a gente chama de racismo institucional. Não justifica agora, por exemplo, vou trazer um exemplo muito recente, que é agora com a pandemia. Ilha de Maré estava sem médico, né, já estava fazendo um ano sem médico. Uma das coisas que a gente ficou muito agoniada foi isso. E aí, a gente vai para cima via Sexta Câmara e tal, e aí a gestão municipal, ela né, a palavra obrigada é um pouco forte, mas é direcionada, né? Ela é pressionada pelo poder público federal para que cumprisse algumas medidas de emergência. E aí a gente, né, achou estranho, por exemplo, fazer o gripário, em vez de Ilha de Maré, fazer um gripário em Bom Jesus. E esse gripário era para atender Ilha de Maré. Quem mora em Ilha de Maré sabe que é mais fácil a gente chegar em São Tomé do que chegar em Bom Jesus. E a justificativa que eles davam não nos convencia, assim, porque fez um gripário em Bom Jesus e não em Ilha de Maré. E a gente foi para cima e eles nos enrolaram e não fizeram o gripário. Então, assim, a gente ficava preocupada no meio da semana, como é se as pessoas passam mal à noite, contaminado pelo Covid, porque Ilha de Maré, por ser uma população, né, da grande maioria ser de negros, então tem doenças específicas de negros, né? E com esse vírus que nos ameaçava e nos ameaça, então imagine uma grande população que tem anemia, né, falciforme, diabetes, hipertensão e tal. Imagine essas pessoas que já têm complicação na saúde, agravar, né, ser infectado, né, pegar o vírus
e aí o tempo de chegada até o continente não iria dar tempo, né? E aí, graças a Deus, né, aos encantados e tal, a gente consegue, graças a Deus, não tivemos casos, né, que agravado pela Covid, mas a gente também teve algumas perdas e não foi coisa assim muito grande como a gente ficava temendo. E assim, o que é que justifica a Ilha de Maré não ter pracinhas nas comunidades? Né? Assim, na comunidade que eu moro, não mudou muito a condição a mesma condição que eu estudei até agora, não mudou muito. Então, quando eu estudei, a escola era alugada, agora o prédio é cedido, né? E é muitos anos esse prédio cedido pela comunidade para a prefeitura utilizar, né, aquele espaço. As salas minúsculas, né? Não tem um espaço de lazer para as crianças, e as crianças ficam vulneráveis, né, na hora da recreação, disputando os espaços que a gente sabe a quantidade de cavalos soltos, né, de pessoas com moto, e a gente, né, percebe isso como né, uma tragédia anunciada, né? Então, assim, a comunidade de Bananeira não é nessas condições, mas no Maracanã nem escola não tem, as crianças precisam vir andando, a solução que a prefeitura encontrou foi essas crianças virem de canoa até o Bananeiras para estudar. Imagine quando está com vento, né, forte e tal, para essas crianças virem para a Bananeira. Porto dos Cavalos, a mesma coisa. Então, aluga-se um espaço inadequado para poder as crianças estudar. E aí ele, né, em 2019, se eu não me engano, a Secretaria de Educação ainda força né, a comunidade, os pais aceitarem aí, teve todo um convencimento que, mesmo com as escolas inadequadas, e aí também trazendo a comunidade de Santana, que é tanto Santana quanto Bananeiras, a gente teve que fazer uma pressão mesmo para poder a secretaria vir na comunidade para a gente tentar resolver. Eles, na Tora, eles implantam a educação integral, né? E aí as crianças que não tinham condições dessas crianças nas salas pequenas, então imagine o que significaria essas crianças ficarem o dia todo em escola integral, né? Na escola o tempo todo e tal. Então, aí, assim, a secretaria consegue convencer os pais, a gente faz toda uma articulação e depois... E a gente faz isso porque, na primeira semana que essas crianças começam a estudar, chega na comunidade, os pais, né, chamam uma reunião para dizer que essas crianças estavam chegando em casa se queixando que estava tendo pesadelos com números e tal. Então, a gente ficou muito assustada e tal. A gente tem se desafiado a fazer, né, em alguns momentos, pensar em alternativa, por isso que a gente tem um centro de apoio aos filhos e filhas de marisqueiras, né, de pescadores, né, em Bananeiras, que a gente tenta, né, suprir essa falta de políticas públicas que, né, os governantes não garantem. E aí, um dos grandes desafios é esse, assim, a gente tem o PSF, tem a escola, né, que no meu tempo a gente chamava de ginásio, aí em Praia Grande, mas a gente não tem... Cadê os caminhos, né? Quando o tempo está muito revoltoso, a gente, né, essas crianças têm dificuldades, né, de chegar. E aí, cadê o acesso para a gente vir, né? As pessoas que não têm canoa para vir num posto, né, no PSF, para vir de Bananeiras, de Botelho, de Porto dos Cavalos, Martelo, Ponta Grossa, Maracanã, quem não tiver canoa, né, particular, essas pessoas precisam pagar no mínimo R$60 para vir. E se a gente tivesse os caminhos ligando as comunidades e dando acesso à escola e ao PSF, com certeza seria né, menos custoso para a gente. Fora que a gente também botou
né, a gente botou como proposta, né, como projeto, a gente também colocou, né, a gente fala motolância, que não é lancha. E tendo a estrada, então, as pessoas que não têm condições de vir andando e tal, então conseguiria vir nessa motolância, que seria do próprio município, trazer as pessoas e tal. Então, assim, pensar alternativas de como, né, diminuir essas dificuldades. E um outro desafio que a gente acha que é o maior que a gente tem é o nível de contaminação em Ilha de Maré. E, assim, a gente tem, né, lutado para a garantia das políticas públicas, e um dos motivos é para que a gente tenha mais segurança nesse sentido, né, da saúde e tal. E aí a gente se deparou com aquele fenômeno, né, naquele fenômeno, não, com aquele acidente gravíssimo que teve em 2013, que foi a explosão do navio Golden Miller, e aí a gente vê que já tem um pisca de alerta, né? E aí a gente começa a ir para cima. Então, cadê o plano de fuga para a Ilha de Maré? Né? Então, as famílias de Ilha de Maré precisam ter equipamentos de primeiros socorros, como, por exemplo, máscaras. Se tiver um vazamento, e não são poucos os produtos altamente cancerígenos, e que se tiver um vazamento, né, muita gente vai, né, chegar até a vir a óbito. E aí eu acho que um dos exercícios que a gente precisa até fazer na escola é a gente um pouco... a gente tem tido um cuidado, assim, a gente fica guardando, né, algumas informações que a gente já está avaliando que não vale a pena, porque assim, a gente não quer assustar nosso povo, mas é muito sério a situação que a gente vive de contaminação e de risco em Ilha de Maré. Então, assim, vários tipos de gás e de produtos, né, que tem, então, propeno, acetona, butidieno, nafta, alumínio, que tem os PIEs, que é sólido, gasosos e minérios, né, e de minérios. Então, Porto de Aratu é essa bomba, né? E aí a gente dizia, cadê o plano de fuga? E, infelizmente, a gente tinha uma promotora que, na época, era muito, né? Estava muito, assim, sensibilizada por essa situação, mas, infelizmente, teve uma mudança. E aí a gente fica mesmo por nossa própria conta. Mas, assim, aí contrataram uma ONG chamada Nudec, e que a gente viu que não era aquilo que a gente estava propondo, e que essa ONG continua em Ilha de Maré e tal, fazendo alguns trabalhos com algumas associações, mas, assim, cadê o plano de fuga? E aí a gente viveu essa situação a semana passada, né? Tem 8 dias, 15 dias, se eu não me engano. Mais um navio, por pouco, não pega fogo na carga que estava carregado de propeno. Propeno é o gás de cozinha sem tratamento. E esse gás, ele não consegue apagar esse gás com água. Uma das coisas que a gente chama, cadê né, a proteção para os próprios trabalhadores do Porto de Aratu, que não tem. Para vocês terem uma ideia, no dia desse acidente, os ônibus que traz os trabalhadores não estavam lá. Então, muitos dos trabalhadores iriam, ou se não todos, iriam morrer porque não tinha como sair. E para nós, né? Se for um gás que é tóxico, cadê as máscaras para a gente se proteger até sair? Cadê as ambulâncias, que isso que a gente colocou como proposta? Cadê as ambulâncias no continente que tem que ficar 24 horas? Cadê os caminhos para as pessoas poderem circular, que a gente não tem, os caminhos adequados? Cadê os PIEs com estrutura para, né, todas as comunidades, para tirar os cadeirantes? Que a gente viu isso, que foi um problema seríssimo em 2013. Dona dava conta que a mãe dela cadeirante, ela esqueceu da mãe dela em casa, voltou para ficar com a mãe e já estava na cabeça que iria morrer, porque ela não ia deixar a mãe dela
sozinha, a dona da vaca é de lá do Botelho. Então, assim, cadê as ambulâncias? Que a gente disse tem que ter uma ambulância aqui em Ilha de Maré, e eles não entendem isso. A ambulância é para atender todas as ilhas. E a gente tem colocado que a gente está num espaço de risco, de grande risco. A qualquer momento, Ilha de Maré pode ter, e já deu 2 sinais que pode ter. Então, muitas irresponsabilidades cometidas pelas empresas dentro do Porto de Aratu, né, na própria refinaria, e que, historicamente, a gente não consegue resolver. A refinaria agora está sendo vendida, leiloada, né, já foi vendida, leiloada, para uma empresa estrangeira que a gente nem sabe quem é. E nós somos comunidades quilombolas, comunidades tradicionais de pesca, que têm o direito da consulta. Né? Eles, ultimamente, nem audiências públicas eles estão fazendo, quanto mais consulta ao nosso povo. Então, vende a refinaria como se vende uma fazenda com os gados dentro. Né? Então, assim, quem é essa empresa? E o passivo que vocês estão deixando, né? Que a Petrobras está deixando. Esse conflito histórico que a gente teve com a Petrobras, quem é que vai continuar né, dialogando com a gente? Né? Então, assim, aí a gente vê que cada vez mais o que é que a população de Ilha de Maré sobrevive? Do que é? A gente vive, a grande maioria dessa população, ela vive da pesca, do artesanato, né, e da agricultura, e que cada vez mais tem dificuldade. Essas empresas elas estão enriquecendo, né, elas estão aumentando seu capital, e essas empresas, o que é que tem feito para a Ilha de Maré? Além da contaminação, a diminuição do pescado, né, o sumiço de algumas espécies, né, que já têm sumidas e tal. Além disso, ela também inicia, né, desde a Braskem, a própria Petrobras, quando criminaliza as lideranças e tal, e agora a Bahia Terminais, na pessoa de Carlos Seabra Soares, potencializando o conflito, né? Essa divisão entre nós, esses conflitos, isso favorece, né, principalmente favorece as empresas, que é isso que eles querem. Então, assim, e aí continuar a prefeitura dizendo as políticas públicas não vêm para a Ilha de Maré porque vocês não se unem. Será que é exatamente falta de união? Será que o povo da Barra, né, que não se conhece, nem se cumprimentam, eles são unidos o suficientes, isso é união, unidos o suficiente para que a orla da Barra seja aquela maravilha, para que as escolas, né, o calçamento, o esgoto, eles são completamente unidos nesse sentido, é falta de união mesmo que a gente tem, por isso que as políticas públicas não vêm, entendeu? Então, assim, isso tudo são falácias, são, né, são escapes dos gestores né, que se somam aí com as empresas para a gente continuar achando que a culpa é nossa, né? A gente é desorganizado, a gente é desunidos, né? Nós somos conflituosos, né? E aí não quer o crescimento, o desenvolvimento, é atraso, não sei de quê, um monte dessas coisas que eles estão falando por aí, são coisas que, né, que têm aí favorecido essas empresas. Então, assim, o que a gente pede é que a juventude cole, que a juventude não aceite igual a gado que fica balançando a cabeça para tudo e tal. Vocês têm uma tarefa de continuar esse legado dos nossos antepassados, nossos ancestrais, que lutaram, que fugiram das chibatadas, que saíram dos engenhos, que veio e fez resistência para a garantia dos direitos da gente. E que aí eu e algumas companheiras e companheiros têm continuado esse legado, mas que a gente também está envelhecendo, que a gente também está ficando, né, já mesmo, a gente está ficando desanimado em alguns momentos, né, e tal, porque vai cansando. Cansados, né, Cansado, essa palavra, a gente vai cansando, e vocês precisam assumir esse protagonismo, né? E, assim, eu gosto muito do que Paulo Freire nos orienta. Eu não sou capaz, ninguém sabe nada e ninguém sabe tudo. Eu não sei, eu não fiz universidade,
né? Eu falo algumas palavras que, né, no português correto diz que é errado, mas é da minha cultura. Eu falo, por exemplo, eu troco leia pelo LHA pelo leia, mas está me entendendo o que eu estou falando? Então tá certo. O que não pode ser é os brancos virem para a nossa comunidade, os brancos querer falar em nome de nós. Quem é para falar é cada uma de vocês, é cada um de vocês. Não é para deixar as pessoas vir de fora, que vêm de fora, dizer, Ilha de Maré precisa disso. Quem tem que dizer o que Ilha de Maré precisa é vocês. Quem tem que dizer o que Ilha de Maré precisa somos nós. É muito difícil, por exemplo, a gente pensa em projetos para a juventude. Eu, com 51 anos, vou pensar projeto para a juventude. Quem tem que pensar projeto da juventude é os jovens, que sabem o que é que eles querem. Quem tem que pensar o projeto para as crianças são as crianças que sabem, e é para começar de criança mesmo. Então, 12, 13 anos já se interessar aí para as reuniões e tal, marcar reuniãozinha entre vocês mesmo para apresentar para as associações, defenda isso, que é isso que a gente quer, e ir para cima. Então, tem toda uma movimentação aí agora, e é muitos anos a gente, para não dizer que a gente só traz os lamentos, muitos anos de luta. Então, assim, a gente agora está com a movimentação aí que provavelmente as políticas públicas vai começar a chegar em Ilha de Maré, que é via Ministério Público Federal, com o doutor Fábio Lolas. Tem um inquérito que depois eu posso passar para as professoras, para esse número de inquérito, que é público, vocês vão pesquisar, vocês vão saber o que é. O som fechou, Marisélia. E aí, a gente está em curso, né? Agora vai ter a Secretaria Fundação Mário Leal, né? Que é um setor aí da prefeitura. 8 meses a gente vai ter para fazer o plano, né? Esse projeto que é de infraestrutura para a Ilha de Maré. E vai passar em todas as... Né, primeiro vai ter uma grande audiência por até o fim desse mês, com todas, né, as pessoas, lideranças que queiram participar, eles vão divulgar e nós também. E aí vai iniciar esse plano. E essa comunicação é excelente. Então já tem novidades, né? Já tem... Isso. A gente, aí tem 8 meses que a gente vai fazer esses planos. Depois dessa primeira reunião, cada comunidade vai ter um momento para, né, elaborar seu plano. Precisa de uma pracinha, vai ser ali, não vai, uma quadra, um negócio. E aí, depois disso, com 8 meses, que eles estão dando 8 meses, que a gente acha que é muito mais, é o que eles apresentaram, e aí vai ser executado pela prefeitura essas obras. Teve uma movimentação feita por nós, de pressão com a refinaria Landulfo Alves. Então, a refinaria está sendo obrigada pelo Ministério Público a passar recurso para a prefeitura para a garantia dessas obras. E outra coisa que também está em curso, que a gente precisa da contribuição, porque não é ajuda, da contribuição, principalmente da juventude, para participar desses momentos. E, eu não sei, porque eu sou tímida, porque eu não gosto, eu prefiro ir para um paredão, negócio. Ou vocês fazem isso, a gente já está ficando velha, isso aí vai ser para vocês, ou a prefeitura vai fazer do jeito que sempre fez. De qualquer jeito, lavar, que a gente chama de lavagem de dinheiro, e a gente ficar ainda só, e não chega nada para a Ilha de Maré, não chega, e responsabilizando, em vez de responsabilizar a prefeitura, responsabilizando as lideranças, né? Que aí atribui a nós a falta das garantias dos direitos, né? E aí é bom vocês acompanharem, que a gente vai ver passo a passo que não é verdade isso, a gente faz os esforços que a gente faz para a garantia dessas políticas. Aí uma coisa que também está nos preocupando é um projeto que a Embasa apresentou de esgotamento sanitário. Nós não somos contra a esse projeto, ao contrário,
nós temos chamado a atenção várias vezes que precisa realmente ter o saneamento básico, que não é básico, né? Ter o saneamento de Ilha de Maré. Só que não dá para ser do jeito que a Embasa acha que deve ser para, né, diminuir custo, não sei o quê. Até mesmo porque a gente vai pagar esses custos, que é a taxa de esgoto. Então, não é para fazer economia, o que tem que ser feito é uma coisa bem feita. E aí, para nossa surpresa, adivinhe onde é que eles querem jogar, no projeto apresentou, onde é que eles querem jogar o dejeto final do esgoto de Ilha de Maré. Quem é que adivinha? Aonde? Não vai ser no mar, né? Onde? Na frente da comunidade de Neves, que é a praia que a gente que bombou naturalmente, e está chamando esse lugar de mar aberto. A gente sabe que os pescadores, os jovens, quem não souber, pergunta a seus pais, quando a maré está enchendo, a maré ela dá uma volta na ilha. A gente está falando de um lugar, a Baía de Todos os Santos, e principalmente a Baía de Aratu, é uma das áreas mais contaminadas na Baía de Todos os Santos, por metais pesados. E aí joga esse dejeto, que dizendo eles que são tratados, né? E aí é tratado por um tempo, porque quando quebra uma peça, um negócio, a gente tem essa experiência em Maragogipe, em Santa Amaro. Quando quebra uma peça, o negócio já vai mesmo um negócio de qualquer jeito. E aí a gente está dizendo não tem condições de jogar esse dejeto final. Ali não é um mar aberto, ali é um estuário. Então, assim, é bom que a juventude, que, né, os adolescentes, os professores, nos ajude a fazer essas leituras. A gente está chamando a atenção da população mesmo. Inclusive... Então, nega, vamos ouvi-los, então, fazer essa conversa, botá-los na conversa, botá-las na conversa, para poder participarem. Eu, de início, já agradeço essa sua participação, e você traz aí várias questões importantíssimas, inclusive a atividade que todas e todos e todes irão produzir para as trilhas griot é exatamente fazer uma matéria jornalística sobre um dos desafios que você está apresentando. Então, isso tudo que você falou é muito... a gente vai explicar, E a gente, no final, vai explicar melhor. E agora a gente vai para as perguntas, né? Vamos lá, porque tem perguntas já aqui, pessoas curiosas, e eu vou ler a pergunta de Gisele e, na sequência, passar a palavra para a Ariane, que também tem uma pergunta. Marizélia Gisele, ela está perguntando para você, que ela gostaria de saber o que te motiva a continuar na luta, mesmo com tantas dificuldades e negação de direitos. O seu áudio está fechado. Pronto, agora vai. Bom dia, galera. Espera aí, só um instante, eu me distraí, por favor, faça aí a pergunta novamente, que eu esqueci. Sim. Eu vou fazer assim, eu faço a pergunta, a Ariane faz a dela também, e você já responde as duas, então. A Gisele perguntou para você que ela gostaria de saber o que te motiva a continuar na luta, mesmo com tantas dificuldades e negação de direitos. E agora a Ariane vai fazer a dela também. Vou botar aqui no chat. Última pergunta de Gisele. Galera, bom dia. Dizer que estou muito feliz com essa presença de Marizélia. Espero também a presença de Winnie, viu, Marizélia? Aqui com a gente, já convidamos. Espero que em algum momento ele possa estar presente. E, assim, dizer para ti que eu e a professora Jéssica, a gente esteve no Toxicotur de 2019, início de 2019. Foi um momento muito educativo para a gente, dizer que é um momento também de divulgar essas problemáticas, esses desafios de Ilha de Maré. Foi assim que eu comecei a entender muito do que você traz hoje. E aí eu acho que é interessante a gente talvez fazer um Toxicotur aberto para os educandos, para professores, conhecerem mesmo. Porque uma coisa é a senhora aqui falando, outra coisa é a gente dentro do barco fazendo aquele percurso e vendo o lixo químico no mar, vendo as problemáticas, isso é bem impactante. E aí eu queria saber da senhora que mensagem é possível ser dada para nossos educandos, nossas educandas, para nossos professores, referente à importância da escola na vida deles.
né, para essas comunidades de Ilha de Maré? Qual a importância da educação, qual a importância da escola para eles, né? Já projetando o futuro. Queria muito escutar a sua fala também nesse sentido e, mais uma vez, obrigada. Pronto. Pode responder, Marisela. Então, Gisele, bom dia. O que me motiva é a necessidade, um dos motivos, né? Ou a gente vai para a luta, ou a gente vai ficar em casa, né? Esperando, como diz a música, se eu não me engano, é de Raul Seixas, eu não sei, que com a boca, né, cheia de dentes escancarada, esperando a morte chegar. Então, assim, o que me motiva é dizer que não tem outro lugar que eu queira morar a não ser Ilha de Maré. Morar em Bananeiras, para mim, é o que eu tenho de mais, sabe, mais sagrado, de mais bonito. Eu conheço todas as pessoas, eu conheço cada rua, eu conheço cada criança, eu conheço cada cantinho. E, assim, eu não vou sair de Bananeiras, não é só porque eu não tenho condições, eu não vou sair de Ilha de Maré, não é só porque eu não tenho condições. Eu não vou sair porque ali está a minha referência. Eu não quero vir para a cidade para me somar a outras pretas, outras negras, que saíram de suas referências e que chega nessa cidade se perdeu, não tem referências. Eu luto por isso. Eu luto porque eu tenho consciência que eu tenho direito. Eu tenho direito a morar bem, eu tenho direito a ter uma alimentação saudável, eu tenho direito a morar num ambiente saudável, eu tenho direito a viver tranquila. Eu não estou na luta, não é porque eu quero. Se eu pudesse, eu estaria pescando, mariscando, em vez de estar em reuniões, em mobilizações. Eu estaria em casa fazendo né, as coisas domésticas de casa, eu estava tendo mais tempo para cuidar dos meus, né? Eu estou na luta para garantir que mais pessoas de minha família não tenham câncer. Eu estou na luta para garantir que que todas as pessoas de Ilha de Maré e do entorno tenham o direito a viver num lugar seguro. É por isso que eu estou é o que me motiva. E um dos motivos também que eu estou na luta é para não ter medo do futuro. Eu não quero continuar convivendo com esse medo de que meus netos, meus bisnetos, não vai poder herdar o que meus avós, meus bisavós deixaram para mim. A qualidade de vida que eles tiveram, eu já não estou tendo. Meus pais começaram a diminuir e agora eu não estou tendo. Meus bisavós morreram com mais de 100 anos e agora a gente está perdendo pessoas, crianças. A gente perdeu a Adriane na comunidade com 12 anos, com câncer que o médico disse que não justificaria. A Adriane era bem tratada pelos pais, não apanhava, não tinha machucado. A Adriane tinha uma alimentação saudável, né? A Adriane convivia num ambiente livre, supostamente saudável, que era para ser. E o médico falar para a família: vocês moram dentro de um polo, de uma coisa. A gente vive, infelizmente, a gente convive muito próximo com o Porto de Aratu, com a refinaria, que são altamente cancerígenos. Então, eu luto, né? Eu continuo na resistência para a garantia da nossa vida. A gente até começou a conversar essa possibilidade de fazer Toxotu envolvendo as crianças, os jovens, adolescentes, os professores. Eu acho que a gente precisa retomar. Tem muita gente na comunidade que não conhece, nunca entrou dentro do Rio de Aratu, né? Que para não ver a quantidade de conflitos que a gente tem. Até Simões Filho, né, tem a siderúrgica da Vale, ela deságua dentro do Rio de Aratu, né? Então o Rio de Aratu vai até Simões Filho e a gente tem muita gente que nunca fez esse percurso. O Rio São Paulo, que foi todo carcomido pela Petrobras, tem muita gente que não conhece, que fica ali na comunidade de Rio do Cunha e Porto dos Cavalos. Então, assim, a gente se interessa muito e traz a importância da escola para essa discussão, principalmente do racismo ambiental e, né, estrutural.
A nossa juventude precisa entender que tudo isso que acontece com a gente não é porque Deus quer. A juventude precisa entender, e os adolescentes, as crianças precisam entender que o que está em curso é um projeto de extermínio dessa população. Foi equivocado e os governantes precisam entender isso, porque se for um equívoco botar esses empreendimentos tão próximos para as comunidades, não abre precedente para ter mais licenciamento. E aí, como a ganância deles é muito grande, como tanta ganância do dinheiro e do poder é muito grande, tá nem aí os governantes. O que querem é negociar com a AES, com a Odebrecht, com a Petrobras, suas campanhas políticas, garantir os seus, né, o seu poder e, paralelo a isso, vamos rifando as comunidades. É o que está em curso. Se a juventude não vê a escola como instrumento de luta, para que a gente tenha mais advogados, para que a gente tenha biólogos, oceanógrafos, né, envolvido, enganjado na luta para fazer a defesa, que não é estudar para ganhar dinheiro, é estudar para fazer a defesa do território, aí realmente a gente, né, não está no caminho, né, certo. A gente tem aqui uns comentários de Claudenice, que está participando bastante aqui no chat. Eu vou ler os comentários. Que ela diz aqui, infelizmente, na Escola Municipal de Bananeira está faltando realmente muita coisa, a começar pelo próprio espaço. E ela traz também que seria pertinente para este momento a participação dos pais dos alunos, junto com os professores. Sobre a motivação que Marisela estava falando, ela colocou aqui, o que nos motiva é essa vontade de ver acontecer. Não podemos nos calar, pois creio que Bananeira Negra é sua identidade de vivência. E ela finalizou dizendo que sente falta deste entrosamento com a gestão da comunidade, né, escolar. Então, são aqui palavras que ela está aqui toda hora no chat, vai participando, isso tem sido muito legal. Eu tenho pergunta para a Nádia também tem. Falar para os alunos, gente, aproveitem esse momento, tá? Coloquem suas perguntas, bota no chat, levanta a mãozinha, a gente quer ouvir vocês participando, porque esse momento é para vocês. Porque, como a Marisélia disse, quando a gente conhece a nossa história, e aqui ela trouxe bastante para vocês irem se apropriando, é que começa a despertar dentro de cada um de vocês essa luta para garantir esses futuros, essas futuras lideranças, ou como ela traz, animadores. Então, olha, a hora é agora de vocês se posicionarem. E eu queria saber de Marisélia, né, diante de tantas questões graves que ela foi pontuando, para ela falar para os educandos qual é a importância desse jovem que hoje ele é ali de Ilha de Maré, qual a importância dele desenvolver e fortalecer o senso crítico, e como é que esse aluno, Marisélia, pode fazer isso? Eu estou na escola, eu vou ficar só recebendo informação, como é que eu desenvolvo um senso crítico para poder compreender, para poder ir para essa batalha? Obrigada. Já vou agradecendo, porque depois eu vou passar para a pergunta de mais alguém. Pode responder e eu vou monitorando aqui os demais. Fala desse senso crítico. Então, Valdenice é uma professora da Escola de Bananeiras, é isso? Então, Valdenice, a gente... Nega, Bananeira. Pronto. Eu até participei no dia de uma reunião que teve, do Dia dos Avós, e aí fez uma homenagem aos avós e tal, aí pediu para a gente trazer as histórias que a gente ouvia, não sei o quê. Eu tenho 2 netos nessa escola, que é Endel e Tawane. Aí a gente trouxe, foi um dia muito interessante e tal, eu me diverti, particularmente me diverti muito. Também já teve algum outro, eu já fui conversar sobre o direito, né, dos pescadores, Valdinéia me convidou, eu fui, mas realmente a gente precisa envolver mais, assim, sabe? A gente tem no início, a escola do Bananeiras não tinha, só tinha, a entrada era a mesma saída. E aí, quando teve aquela explosão do navio Golden Mille, a gente ficou naquela agonia, como é que a gente, né,
se fosse durante a aula, como foi agora, como é que a gente tira as crianças com tanta rapidez da escola e tal? E aí a gente foi para cima, a gente conseguiu que a prefeitura entendesse, abriu a outra portinha no fundo. Infelizmente, tanto a escola quanto todos os serviços públicos que tem Ilha de Maré, quando a gente começa a fazer algumas observações que precisa ser melhorado, quando a gente começa a fazer algumas contribuições para, né, infelizmente, esses espaços que são até coordenados por gestores, né, e trabalhadores da própria ilha, infelizmente, têm se fechado. Tem visto a gente como ameaça, assim, sabe? Do seu trabalho e tal. E não é isso. E aí eu queria aproveitar as professoras, né, que tem Gisele, que tem Valdenice, que já viu a gente fazer em alguns momentos algumas manifestações. A gente teve que suspender as aulas nesse dia, por exemplo, e chamar o gerente responsável pelas escolas de Salvador, que na época era Marco Aurélio, e também algum representante da Secretaria de Saúde para dizer naquela estrutura não tem condições de ter escola integral. E a gente estava preocupado, a preocupação da gente fundamental era com as crianças, sabe? Então, assim, imagine que uma criança vai ter condições de ficar o dia todo numa escola sem estrutura. Isso não faz bem para adulto, para os próprios trabalhadores. Sem condições, ninguém consegue exercer sua atividade, seu trabalho direito, sem as condições adequadas. Imagine estudar em condições não adequadas. Nós sentamos, quando a gente pensou a escola que vocês, né, que é essa de Praia Grande, nós sentamos, a gente juntos pensou na planta da escola. E a gente tem orgulho de ter uma escola adequada. Está faltando algumas coisas, a gente continua cobrando, como, por exemplo, né, a contenção aí, que a maré está assoreando muito, está chegando perto. Os próprios moradores de Praia Grande fecharam a escola, fizeram manifestação, e o que foi que, né, qual é a condução, o envolvimento dos próprios gestores, né? Então, assim, chama a polícia, não sei o quê, não é isso, a gente não é, né, as pessoas se preocupam, e esse é o papel de cada um, tanto dos pais, mas da própria população mesmo de Ilha de Maré. Se acontece um acidente com uma criança, as crianças da comunidade, eu tenho, meu filho não é só meu filho, a gente sempre foi criado assim, meu filho é filho da comunidade. Se tiver algum problema com meu filho, na minha comunidade, todo mundo fica sensibilizado. E é nessa preocupação que a gente tenta melhorar as políticas. Assim, qual a importância do envolvimento, né, das crianças, dos adolescentes, da juventude? Assim, é o futuro. Se os jovens não entenderem que precisa dar continuidade a esse trabalho, que é defesa ao território, defesa à vida, vai acabar. A tendência é acabar. Então, assim, por isso até que a gente tem se revezado e não tem problema nenhum. Isso, por exemplo, na colônia. Então, eu iniciei, outras pessoas mais velhas do que eu iniciaram, e não sei o quê, e a gente vai ali passando as experiências, a gente não se afasta, a gente vai passando as experiências, mas outras pessoas vão assumindo. A mesma coisa nas associações, é para ser desse jeito. A gente vai passando, capacitando as pessoas, passando o legado para continuar a resistência. E a juventude, se não entender desse jeito, a juventude está fardado a, em vez de avançar, diminuir. Quem é que tem que dizer o que a Ilha de Maré precisa? São vocês. Somos nós que que sempre viveu em Ilha de Maré e que não quer sair de Ilha de Maré. Então, assim, a importância dos estudantes, né, dos jovens que não se interessaram por estudar, mas que pescam e que estão aí no dia a dia, tal, é defender mesmo o território. O que nos motiva a continuar lutando é o direito à vida. Perfeito.
Essa é uma fala especial, guardem ela, que a gente vai trabalhar muito com isso nas nossas aulas, né? Essa questão de vocês serem o presente e o futuro, porque essa ligação que vocês vão fazendo vai ser super importante. A gente tem aqui guardado, tá, Nádia? A sua pergunta está guardadinha para colocar no encerramento. A Pro Claudenice está com a mãozinha levantada, né? Eu vou dar a fala para ela. Vá se preparando aí, Claudenice. E vou ler um comentário de Gisele. Ela falou: infelizmente, a gestão municipal não respeita as especificidades da comunidade e não se abre para ouvir as demandas das comunidades, reforçando aqui o que Marizélia trouxe na sua fala. Claudenice, deseja falar? Abra seu microfone e fique à vontade. Bom dia a todos e todas. Bom dia. É bem verdade e pertinente a fala de Gisele, né? Que infelizmente a gestão municipal não respeite. Mas precisamos, como negra, buscar. Não é necessário e pertinente que eu fale dentro da escola, dentro da sala de aula, e eu não busque. Eu não levo o meu aluno até essa garra de buscar. E, nega, eu sinto muita falta. Eu moro aqui em São Francisco do Conde. Aqui também tem comunidade quilombola. Essa questão, desde o momento que nós entramos na escola, educação infantil, né, porque não podia juntar por causa da questão da pandemia. E essa falta desse entrosamento, mesmo como você falou, alguns gestores têm essa resistência porque vê vocês como um outro lado, ao invés de se unir, se separa. Aí que eu sinto falta da teoria com a prática, onde a prática não consegue ir além com o professor que é de outra comunidade, porque há essa barreira. Se há barreira com você que é da comunidade, imagine com o professor que está chegando. Que precisamos conhecer a história. Como nós começamos a conhecer a história de Ilha de Maré? Através dos encontros griot. Como é que fui conhecer nega? Através dos encontros que negas têm. Quem é nega? Uma mulher batalhadeira, guerreira, corre atrás dos objetivos. Só que você sozinha, você sabe que você cansa. De você dar murro em ponta de faca. É isso que eu falo. O encontro hoje é sábado, nós estamos aqui. Seria muito bom que fosse selecionado 2 ou 3 pares de cada turma, para que pudesse também escutar as suas inquietações, as inquietações da escola, as inquietações do professor. É como você falou, a Escola Municipal de Bananeira não está preparada nem para o aluno, imagine para o professor. Onde nós chegamos, somos 40 horas, nós não temos basicamente nenhum de esquentar nosso almoço, porque a escola não dispõe de micro-ondas. É um esquenta na marmita para o outro esperar para esquentar. Então, não é viável. Nós não temos onde tomar um banho. Eu saio de casa às 6h20, eu e o professor Roque Mário, e passamos o dia todo na escola. Você sabe, nesse calor hoje escaldante, o seu corpo precisa de um banho para que você ganhe energia para o turno da tarde. Então, isso não acontece. Nos frustra, fico triste. E espero sim, nega, você na escola para o encontro com a turma do quarto, com todas as turmas. Aí você pode dizer, não, os meninos já sabem, não, mas é necessário que o professor dê ênfase para eles. Vocês precisam ouvir, porque é como aquele ditado, né, nega? Santo de casa não faz milagre. As pessoas, às vezes, escutam quem está fora, não escuta quem está dentro, vivendo toda essa situação. No dia daquela explosão, nós estávamos na escola. Os meninos precisam entender isso. Quando escutar um som diferente, se o professor não ouviu porque está dando aula, ele poder ter esse feedback de salientar, porque nós vivemos em cima de uma bomba relógio. Ilha Maré também, São Francisco do Conde também. Eu vivo aqui próxima da refinaria. Então, e digo para você, nega, eu andei assim analisando o que aqui em São Francisco acontece. A maioria dos casos aqui de anemia falciforme em São Francisco e câncer é devido ao chumbo que as pessoas também, a refinaria em si, mas ao chumbo que as pessoas pescam. E isso atribui todos aos mariscos. Então, esse índice, e outra coisa, o índice de dificuldade de aprendizagem das crianças aqui é gritante. E os médicos não conseguem ter uma outra atribuição, a não ser o consumo do marisco. Então, sinto muita falta disso. Ilha de Maré precisa muito, você vê o mar muito sujo, muito lixo de manhã, principalmente porque o mar ele recebe, mas ele devolve para nós que jogamos, eles nos devolvem, né, o lixo. Até é necessário que se fizesse um trabalho desse com os meninos, mostrasse mesmo, eu já perguntei, não, é muito lixo mesmo, voltado teoria
e prática. Essa Parabéns pela sua luta, te admiro muito pela sua garra, determinação, e estamos juntas. Com certeza. Olha essa fala de Claudenice, é incrível. Eu já puxo aí, deixar, porque eu sei que Nádia está fazendo um ali de escrevente, ela está anotando algumas coisas, promover esses encontros entre professores e professoras de várias escolas, para a gente realmente até conectar mais ideias, mais projetos, né? Fortalecer ainda mais. E reforça a fala de Claudenice em relação a conhecer. Marizélia é uma das pessoas que passei a conhecer ao chegar à Ilha de Maré, apesar de morar muito próximo, né? Passei a conhecer e admiro muito. Admiro a força, a garra, a luta, a presença não só presença de espírito, e o que ela me fortaleceu como mulher, né? A gente vai aprendendo tanta coisa, a nossa própria identidade vai sendo reforçada a partir de cada diálogo, a partir de cada observação. E aí, a própria Denise traz, viu, adolescentes, que eu não posso chamar de crianças, né? Viu, meus queridos adolescentes? Essa importância do escutar, essa importância da gente estar aqui hoje, vocês estão aqui num sábado, e aí nós queremos saber de vocês também, escutando essas falas, o quanto essa fala fortalece vocês, o que vocês gostariam de perguntar, de debater aqui com Marizélia, de sugerir, quantas coisas vocês sentem de repente falta enquanto juventude, porque como ela disse, muitas vezes o adulto não tem o mesmo olhar que a juventude tem sobre o território. O que vocês gostariam de trazer? Então, pensem em todas essas questões. Quem quiser falar um pouco sobre isso, pode colocar no chat ou pode levantar a mão. E aí, eu não sei se a gente vai ter muito tempo, tem uma pergunta de Nádia aqui engatilhada, eu vou colocar, e aí depois, se for o horário de terminar, Nádia avisa que a gente vai liberar aqui ainda a prova da gincana, a prova das trilhas essa semana. Então, Marizélia, tem aqui duas palavras, ou melhor, né? Duas expressões que os alunos, de repente, podem ainda não ter ouvido ou até ouviu, porque a gente já falou na escola, né? Mas eles esquecem. E a gente queria, no seu olhar, a gente queria aqui a sua versão sobre o racismo institucional e o racismo ambiental. Como é que você pode falar desses dois temas que são complexos, né? São profundos, mas falar com eles de uma forma que eles entendam a importância deles abraçarem, se apropriar disso, entender, para poder, então, ter uma postura, para pesquisar, para realmente estar atento quando a gente leva um tema desse tão importante para a sala de aula, porque a galera deve estar percebendo aqui que são assuntos sérios, que a gente não pode deixar de falar com vocês, porque eles são adolescentes, será que eles vão entender isso? Vão sim, porque vocês vivem isso. Então, a gente tem aqui essa questão, e quando Marizélia responder, eu vou passar a palavra para a Mailane, que já está com a mãozinha aqui levantada. Então, Marizélia vai falar com vocês sobre racismo institucional e racismo estrutural, e Mailane, depois dela, faz a pergunta. Fica à vontade, Marizélia. Racismo institucional e ambiental, Jéssica. Pronto, obrigada. Vai lá, Marizélia. Pronto. Até no início eu falava do racismo institucional, né? E assim, aí a gente trouxe a comparação porque as políticas públicas chegam em ilhas mais distantes, que é a Ilha dos Frades, né? Bom Jesus, e por que não chega na Ilha de Maré, que é tão próximo de Salvador, né? Então, aí a gente falou da população. Quem é essa população de Ilha de Maré? Eu gosto de dizer 99% da população é de pretas e pretos. Vai em Bom Jesus, vai em Ilha dos Frades, para você ver quem é a população de Ilha dos Frades e de Bom Jesus. Então, isso é racismo institucional. Então, direciona as estruturas para onde quer, e aí a leitura que a gente faz é aonde quer e dependendo da cor de quem viva. Né? Racismo ambiental é para dizer por que não escolheram os lugares, esses lugares, né? Por exemplo, não é para chegar, esses que a gente chama de bagaça, né? Que tem por aqui, não é para chegar em lugar nenhum que tenha gente tão próximo das pessoas.
Mas por que não escolheram outros lugares? E aí vocês já tiveram o prazer, né, de conversar com Jussara Rego, que é uma das pesquisadoras. Ela fez a pesquisa dela e dizia que os mesmos lugares onde estão essas empresas são os mesmos lugares onde eram os casarões, onde eram os engenhos. Então, assim, decidiram onde botar os seus empreendimentos altamente cancerígenos, porque quem é esse povo que vai ser afetado por aquela... Não é uma decisão tão simples. O racismo ambiental, igual ao racismo estrutural, é intencional. Onde é que leva? Para quem garante? Quais são os povos prioritários, tanto para matar quanto para ser favorecido? A gente fala que o que a gente vive é um extermínio da população. A gente agora, eu começo a falar, o que a gente vive em Ilha de Maré não é extermínio, não, como é o nome? Um terrorismo. Sabe? Eles têm uma decisão de nos matar aos poucos, de nos cansar, porque assim, as empresas não têm interesse e sabem que vai ter resistência, mas não tem interesse, por exemplo, pensar Porto de Aratu é muito equivocado aquela decisão. Botelho está a menos de 2 quilômetros de Porto de Aratu. A comunidade do Botelho, a depender do vento, recebe o cheiro o tempo todo. Aí, depender do vento que a barra tira, então vem para Bananeiras, Maracanã, que consegue chegar em todas as comunidades. Praia Grande, quem Praia Grande, que está mais distante, que não sente cheiro de xixi curtido, que é amônia. Quem é que não sente? Ou o cheiro de parecendo um pneu lá longe queimando. Quem é que não sente o cheiro de gás de cozinha, que acha que é só o gás que está vazando, aí começa a gritar o vizinho, é o seu, é o meu, está vazando gás. Está entendendo? Aí, assim, a gente vive dentro de um empreendimento que favorece e enriquece poucos, e para nós está dado o passivo, entendeu? O adoecimento. Juntando todas essas empresas, cadê a garantia de emprego e renda que eles, quando vai se estabelecer, eles trazem isso como uma política estrutural de crescimento do Brasil? Cadê o emprego e renda para essa população? Ilha de Maré, se tiver 300 famílias contratadas por esse serviço que inclui tanto os serviços públicos do município, refinaria, Porto de Aratu, da Alquímica, se tiver 300 famílias favorecidas por esses empreendimentos, tem muito. Cadê o emprego e renda, que é essa outra coisa que tem sido, em nome do desenvolvimento e para crescer, para chegar nas comunidades, a juventude não pode ficar igual a vocês, que é pescador. Vocês querem morrer pescador e agricultor igual a seu pai? Primeiro que bota a juventude como se fosse a coisa ruim, a pesca e a agricultura. Se tivesse as condições garantidas, né, que a gente tem direito a investimento para a pesca e agricultura, a qualidade de vida da gente seria outra, né? E aí chega as empresas dizendo, com essa falácia, dizendo que vai trazer emprego e renda. Cadê a mão de obra qualificada? Cadê o investimento para a juventude, para qualificar os nossos jovens para, né, concorrer a essas vagas? Quantos trabalhadores tem na refinaria Landulfo Alves? Quantos? E aí eu posso dizer quantos são. Até onde eu sei, só tem umas quatro, não sei nem se chega a 5 pessoas na comunidade de Porto dos Cavalos. Só.
E cadê esse desenvolvimento? Ah, vocês não podem, nós não podemos ser contra o pré-sal, a Petrobras é nossa de quem? O que está sendo para nós é todo 50 anos para cá, não tem um só ano que não tenha um crime ambiental causado pela refinaria Landulfo Alves ou pelo Porto de Aratu. E nós temos um dossiê com as provas de jornal, de tudo que a gente faz, a gente tem um dossiê que depois a gente pode passar para vocês, contando todo esse histórico, que eu acho até um material importante para vocês trabalharem, por exemplo, na escola. A gente Com pode certeza. Queremos sim. E a gente tem isso. E, por último, só para dizer, a Valdeir disse, né? Que a gente, a professora do Bananeiras, muito feliz, pode chamar a gente, quando, né, organizar, igual a Nádia fez, a coordenação aí do projeto. Provoque a gente, chame, toda vez que vocês chamar, a gente vai sim, como Nea, né, a diretora Valdinea, já chamou algumas vezes, a gente vai sim, provoque, a gente vai e tal. É porque a gente não consegue dar conta, e não é eu só, o que eu queria registrar aqui, não é eu só. Né? Tem muita coisa, essa coisa mesmo, essa discussão da educação, que a gente tem um espaço de capacitação, na qual até Gisele já passou por essa formação, que é no Centro de Apoio aos Filhos e Filhas de Pescadoras em Bananeiras. Tem uma turma que não é eu, né? Que coordena muito bem, a gente pauta a questão ambiental, de raça, de gênero, com as nossas crianças, que tem que ser de criança mesmo. E a gente tem alunos já com vocês que passaram por essa educação e que possivelmente, se a gente disser o nome, vocês vão identificar que são alunos diferentes, que têm outra consciência. E aí eu gostaria de chamar dessa professora do meu neto, que eu faço escola dentro de casa, Endel, não é mais empoderado, porque a gente não dá certas, né, regras assim, mas Endel tem essa ousadia que herdou da avó e que vai fazer alguns questionamentos. Se a senhora der condições, chamar ele para, se você, que é professora dele, der condições, chamar Endel para conversar o que ele acha sobre a questão ambiental, ele vai dar aula do que ele entende sobre isso, porque ele acompanha a movimentação do movimento, que eu faço questão de fazer isso, igual a mãe dele, aos meus filhos, porque o legado é para eles. Então, assim, e como eu tive muito disso, de ouvir os mais velhos, e eu sei da importância disso na minha vida, a mesma coisa eu faço com meus netos, com meus sobrinhos e tal. E é isso, não estou sozinha. Na comunidade de Bananeiras, Gisele, pode conversar com Gisele, que é da comunidade, ela sabe que tem um coletivo de mulheres e de alguns homens que estão à frente do processo. Se não fosse essa galera, na pandemia, a comunidade ia estar muito, sabe, muito mais sofrida, e a gente coletivamente vem dando conta. E Gisele, a gente tem a honra de tê-la no comitê gestor, é quem vem representando, trazendo muitas informações também, né? E essa parceria, eu acredito que tende cada dia mais a se fortalecer, porque a educação é cíclica, né? Vira e mexe, a gente está recebendo novos alunos, então muitas vezes a gente está falando do mesmo tema novamente, mas é para uma nova gama de estudantes. Mailane Carvalho vai fazer a pergunta, na sequência a gente vai ver o vídeo que a nossa convidada disponibilizou para a gente, tá? E aí a gente vai fazer o encerramento, tá? Então, Mailane, pode fazer a sua pergunta. Pode abrir o microfone, não precisa nem abrir a câmera, se não quiser. Abre só o microfone e seja pergunta ou comentário, pode ficar à vontade. Minha boca aí. Acho que então não quer fazer, né? Se quiser, você fala. Eu vou soltar aqui o vídeo, tá? Para vocês poderem assistir junto com a gente. É o vídeo Nossa Terra. Vamos lá juntos. E aí, tomara que o áudio já esteja legal. Vou aumentar aqui o volume. E vamos dar play. Nossa terra eles não comprarão, nossos sonhos não se venderão, nossas vidas não se apagarão, nossos pés não se desgarrarão. O que é nosso é do nosso irmão,
Nossa vida é sempre em comunhão. Nossas mãos jamais se entregarão. Nossas almas todas viverão. Eles querem acabar com sonhos, querem nossas almas, querem matar os povos todos. Nós queremos desvendar os sonhos, queremos libertar as almas, queremos estar todos vivos. Eles querem sufocar os homens, querem controlar as chuvas, querem que tenhamos medo. Nós queremos abraçar os homens, queremos esperar as chuvas, queremos ser corajosos. Eles não entendem, eles só querem ter mais, ganhar, multiplicar, vender a própria paz. Nossa terra eles não comprarão, nossos sonhos não se venderão, nossas vidas não se apagarão, nossos pés não se desgarrarão. Eles querem nos envenenar, querem roubar a história, querem que nos esqueçamos. Nós queremos o alimento puro, queremos fazer nossa história, queremos ter nossa memória. Eles querem nossa música, querem nossa dança, querem ser nossos donos. Nós queremos fazer música, queremos dançar nossa dança, queremos poder ser livres. Nós não entendemos como viver pra explorar, vender, comprar, matar, perder no próprio lar. Nossa terra eles não comprarão, nossos sonhos não se venderão, nossas vidas não se apagarão, nossos pés não se desgarrarão. O que é nosso é do nosso irmão, nossa vida é sempre em comunhão, nossas mãos jamais se entregarão, nossas almas todas viverão. Nossa terra eles não comprarão, nossos sonhos não se venderão, nossas vidas não se apagarão, nossos pés não se desgarrarão. O que é nosso é do nosso irmão, nossa vida é sempre em comunhão, nossas mãos jamais se entregarão, nossas almas todas viverão. Tá aí Lindo. um vídeo Coisa maravilhoso. linda! Muito lindo. A gente vai exibir isso com certeza lá na escola, porque eles vão ver esse vídeo. E aí, já a gente na reta final, prestem atenção, porque eu vou falar só uma vez, tá? Porque vamos repetir na escola, nosso horário já está aqui às 11h30. Então, olha só, a prova da semana passada, que era fazer o vídeo com a entrevista de uma personalidade ou liderança, por causa da prova do prosa, a gente está prorrogando, vocês podem entregar até sexta-feira,
Qualquer dúvida, chama o padrinho ou a madrinha da equipe e tira lá, tá bom? Para a gente não se estender aqui. Segundo recado, lista de presença é para vocês assinarem. Se não conseguir, chame qualquer uma das professoras no privado, no WhatsApp, e fale, Pro, me ajuda aí, bota o meu nome que eu estou presente. Inclusive, quem não assinou semana passada, fale, porque só 14 pessoas assinaram, tá bom? E para finalizar, ansiosos por saber qual é a nova prova, vocês vão escrever uma matéria jornalística sobre um dos desafios que a Marisélia trouxe hoje. Então, vocês vão ser repórteres por uma semana. Nós queremos textos com senso crítico, por isso que eu perguntei para a Marisélia o que é, né? Senso crítico, qual a importância. E aí, sejam criativos, tá? É por escrito, não precisa ser vídeo essa semana. Vocês podem perguntar para alguém, podem pedir ajuda, mas se divirtam e, mais do que isso, conheçam, aprendam a história, defendam ela e a gente vai, com certeza, ter muito ganho nessa semana, tá? Vou passar a palavra para a Nádia fazer a despedida e passar para depois a Marisélia falar. Um abraço para todo mundo. Bem, eu quero agradecer muito, muito a Marisélia, a Nega, por estar com a gente hoje aqui, trazendo esse panorama rico sobre os desafios que Ilha de Maré tem. Só um minuto. Agradecer, dizer à Nega que estamos juntas, né? Estamos realmente juntas. Tudo isso aqui é exatamente para isso. Quer dizer, a Ancestralidade Griot é exatamente para isso. Para a gente identificar, conhecer, divulgar, levar para a escola as histórias de Ilha de Maré. Né? E também contextualizar nossos estudantes com todas essas problemáticas de direitos, para que eles se engajem na luta também, junto com vocês e com as outras lideranças de Ilha de Maré. Então, muito obrigada mesmo, gratidão. A gente vai estar na escola apresentando esse vídeo para aquelas e aqueles que não têm possibilidade de entrar no Meet, porque não têm acesso às tecnologias. Então, toda a escola vai estar vendo o vídeo. Então, te agradecer e te dar a palavra para você fazer as considerações finais. Só um minutinho. Fala, Mike, vai. Eu já falei com você no chat, mas fale, meu amor, diga lá. Eu consegui votar agora porque a internet daqui caiu. Pronto, obrigada. Não tem problema que não, bom que você voltou. Um abraço. Agora vamos passar a palavra para a convidada se despedir, tá bom? E aí, qualquer coisa que você queira falar com a Pro, quando encerrar tudo, a Pro não vai sair da sala, não. Fica aqui para falar contigo, tá bom? Pode falar, Marisélia. Certo. Eu senti falta dos alunos fazer perguntas, né? E também observações, críticas, né? Até orientar a gente no que é que a gente precisa avançar mais, sentir falta. Aí depois, se vocês puderem cutucar e passar para a gente, isso ajuda a gente assim, né? Para frente, assim, ter um olhar. Agradecer, né? Pelo convite. Não está sendo fácil realmente, o capital, né, está jogando duro, jogando pesado, infelizmente, né? Desde 500 anos atrás já utilizava das mesmas estratégias que utiliza hoje, né? Usando dinheiro, pessoas, enfim... Nada do que a gente não já vivenciou, né? Muito tempo que a gente está aí na luta em defesa do nosso povo, não só aqui em Ilha de Maré, mas a gente se soma com outros municípios e outros estados, né? E aí a gente vê que eles se incomodam com a reação do povo, né? Então é isso. Eu acho que Vou né, tentar atender assim sempre que vocês solicitarem, ir na escola,
fazer algum trabalho, vamos sim pensar no Toque Só Tu com essas crianças, esses jovens, essa adolescente, e aí envolver os pais, vamos fazer sim. Vou até sugerir a Valdiné, a diretora de lá do Bananeiras, que se a gente não consegue fazer, né, um Toque Só Tu maior, mas quando cada comunidade fazer, para poder até as crianças já ir pensando um pouco. É ruim a gente, né, trazer notícias ruins para as crianças, mas se a gente não vai também empoderando as crianças, não vai ter quem defenda o seu território. Agradecer, gratidão, a palavra é gratidão mesmo por esse momento, e aí sempre que precisar a gente vai estar aqui na luta aí à disposição. Beijão a todas, fiquem com Deus. E que, né, Deus, os orixás, os encantados, os espíritos de luz nos protejam. Obrigada. Que assim seja. Muito obrigada. Oi? Vamos aplaudir, gente, Marisélia. Vamos aplaudir, a Nádia vai encerrar a gravação. Abre o microfone e vamos bater palma. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada, amiga. Valeu. Essas palmas não podem faltar. Não deixa esquecer. Por favor, para a gravação, Nádia, porque a gente encerrou, né? Tá, liberar a nega, né? E ela já foi. E a gente ficar tirando as dúvidas aí dos meninos. Exatamente, ela já saiu. E das meninas. Eu quero fazer uma observação. E eu queria falar para os adultos que estão presentes. Então, adultos não saiam. Os adultos não saiam. Pode falar, Liane. Eu fiz só uma observação. Eu anotei o nome de todos os educandos, todos os estudantes que passaram por aqui. Então, só vou aceitar passar a lista de presença para aqueles que estão aqui. Eu falei, os adultos não saiam. Os adultos saíram. Só ficou Claudenice. E Carmen. Mas o que eu ia falar, gente, depois a gente vai explicar melhor. Essa questão do link, que a gente não está divulgando para os adultos, é justamente para deixar as crianças mais à vontade, para eles perguntarem, dominarem o ambiente. Então, não tem problema não. Mas na próxima semana, a gente vai preparar eles para trazer as perguntas já com antecedência e vai bombar ainda mais. Inclusive com perguntas para a Marisélia, que a galera vai preparar durante as aulas dessa semana. E quem sabe ela não vai lá pessoalmente para trazer essas respostas, que vai ser uma coisa assim maravilhosa. Vamos ver. Pode falar com a gente, que a gente não tá... Nádia que não parou a gravação. Nádia, depois você edita aí. Eu achei que tinha parado. Eu paro, Nádia, eu paro. Deixa eu só dizer mais uma coisa aqui. Alunos podem ir.